Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 39, um capítulo difícil de interpretação. Nós vimos no capítulo 38 que Deus manda que Ezequiel faça uma profecia contra um rei, um príncipe chamado Gog, da terra de Magog, que ele iria fazer uma coalizão de nações que viriam contra a nação de Israel. E nós sabemos que esse capítulo é um capítulo de forma que a gente interpreta de maneira não literal, a gente interpreta de uma maneira alegórica, ou seja, metafórica, ou seja, uma interpretação que nos remete ao futuro, ao que vai acontecer no futuro. Lá em Apocalipse, também, no capítulo 20, João, quando vê as revelações no livro de Apocalipse, ele também vê essa guerra que vem contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, e que vem através dessa guerra. Ele fala dessa guerra, ele fala sobre essa guerra de Gog, da terra de Magog. Então, quando a gente faz a interpretação, é relacionado ao que vai acontecer no futuro. Nesse capítulo 39, a profecia continua, ou seja, Ezequiel continua profetizando para aquele príncipe chamado Gog. Só que a profecia aqui no capítulo 39, ela continua de forma alegórica, metafórica, e que a gente, para interpretar, a gente tem que ver que tanto ela se relaciona com Israel daquela época, como se fosse uma guerra que estivesse acontecendo naquela época, mas também que é uma guerra relacionada ao final dos tempos. Então é de difícil interpretação, mas vamos pedir a Deus para que Ele possa me dar essa revelação, esse entendimento, e que eu possa interpretar, para que eu possa falar a respeito deste capítulo. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui estudando a Tua Palavra, meditando nela. Hoje vou meditar no capítulo 39, um capítulo de difícil interpretação. Então eu te peço, Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor me revele, que o Senhor possa me ajudar na interpretação desse capítulo, para que eu possa falar dele, para que as pessoas possam também ver e ouvir esse vídeo e interpretar juntamente comigo através da minha explicação, Pai. E eu peço também para que cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, se ainda não teve um encontro real, um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa possa fazer isso hoje, não deixe para amanhã, porque nós estamos vendo que essas profecias elas vão ser cumpridas, Pai. Então que nós temos que estarmos já em comunhão com Deus, que cada pessoa que vai ver e ouvir, que ela possa já ter tido esse encontro real com o Senhor Jesus, já tenha entregue a sua vida para o Senhor Jesus, e que ela possa, meu Deus, agora trilhar os seus caminhos, nos caminhos do Senhor, Pai, porque nós devemos estarmos preparados para quando essas coisas acontecerem, quando vir esse grande dia, desse grande julgamento, nós estejamos com o nome escrito no livro da vida, porque é assim que a tua palavra diz, que aquele que não encontrar o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. É assim que a sua palavra diz, Pai. Então que cada pessoa ela possa ter a convicção de que seu nome já foi gravado, inscrito no livro da vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo começa dizendo assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina
e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar. E saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou Deus. Então nós vimos no capítulo anterior que Deus, ele fala para esse príncipe que é chamado Gog, que na verdade, alegoricamente, essa palavra, ou metaforicamente, ela está relacionando esse Gog com o anticristo, né, com Satanás, que ele virá no dia do grande julgamento, ele virá ele será um anticristo, uma pessoa que foi levantada para liderar uma coalizão de nações, ou seja, várias nações irão se juntar para irem contra a nação de Israel. Aqui nós vemos que pode ser literal, ou seja, essas forças, esses países podem se juntar para irem contra a nação de Israel, e que Deus virá no seu grande dia, no dia do grande julgamento, ele virá para Israel e para lá lutar contra essas nações que irão lutar contra Israel. Porque ele diz assim, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor. No versículo 8 diz, eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel cairão, sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os pavês, os arcos, as flechas, os bastões de arma, de mão e as lanças, farão fogo com tudo isto por 7 anos. Então aqui ele está falando a respeito que essa guerra é como se ela fosse durar 7 anos. Aqui ele fala 7, várias vezes nós vamos ver o número 7. Fala que essa guerra vai ser como se ela fosse durar 7 anos lá em Israel. Mas na verdade, quando a gente faz a interpretação alegórica, esses 7 está relacionado justamente à 7ª semana de Daniel, que é justamente na segunda metade da última semana de Daniel, que vai acontecer a grande tribulação, que culmina com o dia onde Deus vai vir e haver o grande julgamento final. Então, esses 7 anos está relacionado alegoricamente à 7ª semana de Daniel. Aí diz assim, não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Então, Israel aqui, ele continua falando que essa guerra, é como se essa guerra fosse acontecer lá na nação de Israel. E que lá na nação de Israel, Gog viria juntamente com todas as nações contra a nação de Israel, e lá Deus iria fazer a defesa do povo de Israel. No versículo 11 diz assim, naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Então aqui nós vamos ver que a derrota de Satanás vai acontecer lá em Israel. Gog aqui representando o anticristo, né, Satanás, vai ser lá em Israel, onde o trono de Deus, onde Deus vai vir e vai lançar Satanás, o anticristo, o falso profeta,
vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí ele diz assim, ali a sepultura de Satanás vai ser ali, ele vai ser jogado fora para esse lago de fogo e enxofre. Aí diz, o vale dos viajantes ao oriente do mar, espantar-se-ão aos que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Esses 7 meses também está relacionado à 7ª semana de Daniel, porque tudo vai acontecer durante a 7ª semana de Daniel, culminando no final da 7ª semana, que é a partir da segunda metade da última semana de Daniel, que vai acontecer a grande tribulação, culminando com o último dia, que é o dia D, que será o dia em que Deus virá no seu trono e vai lançar Satanás, vai destruir esses que são contra o povo de Deus e contra ele, né? Então ele diz que durante 7 meses estará a casa de Israel sepultá-los. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela para limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo alguns deles, o osso de algum homem porá ao lado um sinal até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças, assim limparão a terra. Ou seja, durante a 7ª semana de Daniel corresponde ao milênio, né, que vai desde da vinda do Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Esse, para os amilenistas, esse corresponde o milênio, ou seja, nós estamos no milênio. E todo esse milênio corresponde à 7ª semana de Daniel. E aqui diz que durante 7 meses, ou seja, durante toda a 7ª semana de Daniel, acontece uma guerra do povo de Deus contra Satanás. E isso acontece, né? Hoje nós estamos lutando contra as forças espirituais, as hostes celestiais do mal. Hoje o povo de Deus luta contra essas forças celestiais, nas hostes celestiais, ou seja, hoje existe uma batalha espiritual entre o povo de Deus e Satanás, e os demônios, né? E as forças do mal. Então, por isso que ele diz, durante esses 7 meses, ocorrerá estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Esse limpar a terra só vai acontecer realmente no final, no último dia, no dia do julgamento final, é que vai ser limpa realmente a terra de todo o mal, de Satanás, seus demônios, tudo vão ser colocados nesse lago de fogo e enxofre. Então, até lá, o povo de Deus, o Israel de Deus, vai estar lutando contra as forças da maldade. Aí diz assim, ao percorrer eles a terra a qual atravessarão, e vendo alguns deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças, assim limparão a terra. Ou seja, quando Gog, que representa Satanás, for derrotado no último dia, no dia do grande julgamento final, então a terra vai estar limpa. E essa terra agora vai ser transformada para um novo ciclo, que é o ciclo da eternidade, onde Deus vai estar aqui nessa terra que será transformada em outra terra, para ele habitar junto com o seu povo, o povo de Deus que foi alcançado por ele, que foi salvo, que foi liberto. Por quê? Porque todos os adoradores
de Gog, de Satanás, dos demônios, do anticristo, eles vão ser lançados fora da cidade santa, no lago de fogo e enxofre. E a terra vai estar limpa de todo mal. Então no versículo 17 diz: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comerei carnes e beberei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartareis e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então, o que é que Deus aqui está falando? O que é que esse capítulo aqui está falando? O que é que Deus está falando? Deus está prometendo que as aves e animais selvagens comerão a carne dos soldados mortos na batalha, simbolizando a completa derrota dos inimigos de Deus. Deus inverte aqui a ordem natural das coisas, onde os homens sacrificavam e comiam os animais antes, né? Para que agora os animais comam a carne dos homens. Isso simboliza o julgamento de Deus sobre os inimigos de Israel e a derrota completa de seus planos. Então, no versículo 18, que fala, comereis a carne dos poderosos, e beberão sangue como se fossem animais gordos do campo, isso indica que Deus está usando a batalha para julgar e condenar os inimigos de seu povo. É importante notar que essa é uma imagem de julgamento e não de sacrifício aceitável a Deus, como o sacrifício que era feito pelos israelitas, No versículo 19 diz: Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartares e beber o sangue até vos embriagardes. Ou seja, este local aqui se tornará uma lembrança duradoura da derrota dos inimigos de Deus e da vitória de Israel, porque no final, quem vai sair vitoriosa? A Israel do povo de Deus, a Israel, o local de Israel vai ser o campo da vitória, vai ser lá em Israel. Aí no versículo 21 diz: manifestarei a minha glória entre as nações. Então aquelas nações que vão se juntar para irem contra Israel, para irem lutar contra Israel. Então quando Deus vir, o trono de Deus vai baixar lá na terra de Jerusalém, e de lá ele vai mandar as forças, onde vai destruir todas os dirigentes das nações que estavam pensando que iriam contra a nação de Israel. Então Deus vai se manifestar a todas as nações. Ele diz: manifestarei a minha glória entre as nações, porque nações vão estar contra Deus, porque a gente, como eu falei no capítulo anterior, existem nações que já estão se juntando contra Deus, contra a palavra de Deus. Hoje mesmo eu vi uma notícia dizendo que na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, foi proibido, o prefeito da cidade proibiu fazerem culto nas praias, ou seja, as igrejas estão proibidas de cultuarem a Deus nas praias. E quantos países nós vemos que são contrários à palavra de Deus, não deixam que a palavra de Deus seja pregada, O evangelho é proibido, ou seja, isso vai aumentando, vai aumentar. E essas nações, no final, são essas nações que estão contra o evangelho, que vão se unir para irem contra a nação do povo de Deus, que é a nação de Israel. E é lá, nesse último dia do grande julgamento final, que vai acontecer, que Deus vai vir contra essas nações, e ele aqui vai se manifestar a glória dele entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados
para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Aqui ele está se referindo àquele Israel antigo, o que aconteceu no Israel antigo. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Então Deus agora volta a falar do tempo em que o Israel antigo, o povo de Israel tinha ido para o exílio. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então aqui ele volta a falar sobre a vinda de Jesus. Aqui, a partir do versículo 25, Deus volta a dizer que ele é Deus. Ele fez todas as nações virem contra Israel, ou seja, aqui ele fala dessas nações que estavam vindo contra a nação, da mesma forma que aquelas nações vieram contra a nação de Israel, mas Deus poupou o seu povo, tirou o seu povo, levou para o exílio, depois voltou com o seu povo para a terra de Israel, e aqui agora ele fala de uma nova era, que é justamente a vinda do seu filho Jesus, que ele mandou para aqui, para a terra, para que todas as nações, ele diz assim: já não esconderei delas o rosto, pois derramarei o meu espírito, que é justamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo que da mesma forma que aquelas nações que vieram contra Israel daquela época, também alegoricamente, metaforicamente, isto vai também acontecer no final. Que assim como ele veio naquela época, na primeira vez que ele veio, que ele derramou do seu espírito sobre a nação de Israel e sobre todo o povo de Deus, que até hoje o seu espírito ainda está conosco, o Espírito Santo. Então ele também, metaforicamente, fazendo uma analogia para o final dos tempos, também acontecerá da mesma forma, onde Gog, o representante, vai se levantar com todas as nações e vão vir contra o povo de Deus, e ele vai também da mesma forma vir contra essas nações e vai dar uma nova terra, um novo tempo para o povo de Deus. É assim que ele estava falando a respeito da queda de Gog, que é justamente a queda de Satanás. Então, o que nós vimos hoje no capítulo 39 foi justamente essa queda, né, alegoricamente falando, metaforicamente falando, que ele está relacionando a queda de Gog, aquele príncipe da terra de Magog, que aqui se refere a um príncipe que vivia próximo a Israel, da terra de Magog, que se juntou com várias nações e vieram contra a nação de Israel. Da mesma forma vai ser com o final dos tempos, o anticristo vai se levantar e vai fazer uma coalizão de nações que irão contra a nação de Israel, mas Deus virá e salvará a nação de Israel e salvará o seu povo. E assim como ele também fala no capítulo 39, que ele veio e mandou o seu filho para um novo tempo, mas na segunda vinda, quando ele vier, será um novo tempo para toda a eternidade. Então, o que nós podemos aprender, que esse capítulo 39, meditando nele, é que nós somos lembrados, né, que Deus é um Deus de justiça e julgamento. E ele não tolera a impiedade e a rebelião contra a sua santidade e a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, ele é um Deus de misericórdia e de compaixão, que deseja restaurar seu povo e sua presença.
E assim é isso que nós estamos vendo, essa mensagem, né, essa profecia. Isso é para alertar a mim, alertar a você que está vendo esse vídeo, que isso vai acontecer, que o futuro, né, nós já vemos que os sinais estão acontecendo, a maldade está reinando em proporções muito grandes no nosso meio, na nossa sociedade, no mundo como um todo, porque esse Gog, que é o representante, que é Satanás, ele vai ser uma pessoa que vai se levantar como anticristo. Só está faltando esse anticristo aparecer e se levantar. Como também alguns teólogos dizem que já pode ser um sistema, não uma pessoa, mas um sistema que vai se levantar contra o povo de Deus para... as nações vão se juntar para conter o avanço do povo de Deus, ou seja, ou vão querer perseguir, matar, e isso nós já estamos caminhando, né? Porque nós já vimos que muito o evangelho hoje está sendo proibido em muitos países, né? E a gente está vendo também que os governantes, que os governos cada dia mais estão fazendo políticas públicas voltadas para princípios contrários aos princípios de Deus. A profecia de Ezequiel, o capítulo 39 de Ezequiel nos lembra que Deus é um Deus de renovação, de restauração. Então aqui ele está falando que ele não vai julgar apenas os inimigos do seu povo, mas também Deus quer restaurar o seu povo. Então nós podemos aprender que isso aqui é uma mensagem que as pessoas têm que cada dia mais se voltarem para ele, para terem um arrependimento e entregar sua vida para ele. Nós temos que, cada dia, assim como Ezequiel nos mostrou, que Deus é um Deus que julga os inimigos do seu povo, que não tolera a impiedade contra a sua santidade. Então nós temos que orar pedindo a Deus que Ele traga um fim para o mal e para a injustiça em nossa sociedade, em todo o mundo, e que Ele use seu poder e autoridade para trazer justiça e paz. E também que haja conversão no coração das pessoas, né? Porque cada dia mais que as pessoas possam ver espiritualmente que as coisas já estão acontecendo, os sinais estão aí, as pessoas, só um cego que não quer ver, que o final dos tempos já está próximo, né? Nós já estamos vendo tanta coisa acontecendo, então que as pessoas têm que se voltar para Deus, né? Nós temos que pedir a Deus para o mundo, para que nós possamos ser testemunhas dele, da sua graça e da sua misericórdia, para que as pessoas possam vir a se arrepender enquanto há tempo, porque senão depois pode ser tarde demais. Então, o capítulo 39 é essa mensagem que ele nos trouxe no dia de hoje, amém?